A oferta monetária do Bitcoin está pré-definida, 21 milhões de unidades e nada mais. Teoricamente, sempre foi possível criar um ativo com uma taxa de crescimento previsível que pudesse ser usado como dinheiro. Porém, a prática se mostrou mais difícil do que a teoria. Os estados jamais deixariam entidades privadas lançarem suas próprias moedas. Se adotadas por muitas pessoas, tais moedas acabariam com a principal maneira pela qual os estados crescem e se financiam. Portanto, estes sempre tentariam monopolizar a produção de dinheiro, caindo na tentação de inflacionar a sua base monetária. Contudo, com a invenção do Bitcoin, o mundo finalmente chegou a uma forma de dinheiro descentralizado, cujo aumento da base monetária era previsível e decrescente. O Bitcoin retira de qualquer um o poder de inflacionar sua oferta monetária, incluindo os políticos, os tecnocratas e os burocratas. Sua expansão da base monetária é determinada pelo código adotado por todos os membros da rede. Talvez no início isso até pudesse ser mudado, agora não dá mais. Para todos os efeitos práticos, o ritmo de expansão da base monetária do Bitcoin é tão imutável quanto o registro de transações. Em seus primeiros anos de existência, a taxa de expansão era alta e havia dúvidas quanto à imutabilidade de sua política monetária. Entretanto, conforme o tempo foi passando, a taxa de expansão foi diminuindo e a credibilidade daquele dinheiro foi aumentando. A cada dia que passa, em que mudanças sérias na rede não são feitas, essa credibilidade aumenta. Ao contrário do dinheiro fiduciário, cuja política monetária pode ser mudada com a canetada de um político, é quase impossível mudar a política monetária do Bitcoin. Os blocos são adicionados ao livro contábil em média a cada 10 minutos. Quando a rede nasceu, a recompensa por bloco era de 50 bitcoins. Quer dizer, o minerador que solucionasse a prova de trabalho primeiro e ganhasse o direito de adicionar o bloco ao livro contábil, recebia 50 bitcoins. A cada 4 anos, a recompensa diminui pela metade. Em 2012, ela caiu para 25 bitcoins por bloco. Em 2016, caiu para 12,5. E em 2020 para 6,25. Em 2024 cairá para 3,125 bitcoins por bloco, e assim por diante. Portanto, a base monetária continuará crescendo, mas a uma taxa cada vez menor, aproximando-se assintoticamente de 21 milhões de unidades pelos idos de 2140, a partir de quando não haverá mais emissão de novos bitcoins. Isso fica claro nesta figura. Ela mostra os bitcoins emitidos, em cinza, e o total em circulação, em preto. Uma vez que novas unidades são produzidas somente com a inclusão de um novo bloco, e a inclusão de um novo bloco depende da resolução da prova de trabalho, há um custo real para a produção de novos bitcoins. Quando o preço do Bitcoin aumenta, mais mineradores tendem a entrar para competir pelo prêmio, o que aumenta a dificuldade do problema matemático. Os custos de produção, portanto, tendem a aumentar quando a moeda se valoriza. Cada Bitcoin é dividido em 100 milhões de subunidades, mais tarde batizadas de Satoshis, em homenagem ao criador do dinheiro. Assim, cada Bitcoin tem 8 casas decimais. A oferta desse dinheiro irá crescer até que todas essas casas decimais sejam preenchidas. 20 milhões de Bitcoins serão minerados até 2025 e o milhão restante nos 115 anos subsequentes. Olhe para esta figura agora. Ela mostra a taxa esperada de expansão da base monetária para as principais moedas do mundo nos próximos 25 anos. Também mostra a mesma coisa para o Bitcoin e o ouro. Note a diferença. A oferta de Bitcoin irá se expandir em somente 27%, já do ouro em 52%. Agora, a do iene aumentará em 64%, a do franco suíço em 169%, a do dólar em 272%, a do euro em 286% e a da libra em 429%. Logo, o Bitcoin tende a ser uma boa reserva de valor, isto é, tende a ter uma boa vendabilidade temporal. Ainda, sendo digital, ele tem boa vendabilidade espacial, quer dizer, pode ser enviado de um lugar para outro facilmente. E a sua divisibilidade em 100 milhões de satoshis o torna altamente vendável em escalas. Ou seja, ele pode ser usado na aquisição de bens e serviços de diferentes valores. Sendo assim, o Bitcoin atende a todas as funções de um dinheiro.
Além disso, ao eliminar a necessidade de intermediários e dificultar enormemente o confisco pelas ditas autoridades, ele se livra das principais fraquezas do dinheiro fiduciário. Assim como a era digital levou a melhorias em vários aspectos de nossas vidas, o Bitcoin leva a um enorme avanço tecnológico na questão do dinheiro, talvez um avanço tão significativo quanto aquele da prata e do ouro. Enquanto as moedas fiduciárias estão constantemente sendo inflacionadas e desvalorizadas, o Bitcoin tem, em média, se valorizado com o passar do tempo. Uma vez que os mineradores são recompensados com bitcoins, eles têm um óbvio interesse em manter a integridade da rede, o que, por sua vez, tende a valorizar a moeda ao longo do tempo. A rede do Bitcoin começou a operar em janeiro de 2009 e permaneceu nos seus primórdios um projeto obscuro, usado apenas por uma meia dúzia de entusiastas por criptografia. Talvez o momento mais importante de sua história tenha sido o dia em que ele passou a ter valor de mercado. Isso ocorreu em outubro de 2009, quando a corretora New Liberty Standard vendeu algumas unidades de Bitcoin por $0.0001 cada. Em 22 de maio de 2010, houve a primeira compra de um produto com Bitcoins. Nesse dia, o programador Laszlo Haniet comprou 2 pizzas que valiam $25 por 10.000 bitcoins, ou $0.0025 por bitcoin. Considerando o valor atual do Bitcoin, as 2 pizzas custaram $170 milhões. É mole? Depois dessa primeira compra, mais e mais pessoas se tornaram interessadas no Bitcoin. A demanda por unidades ou subunidades de bitcoins vem do fato de que elas são exigidas para participar do primeiro e único sistema de dinheiro eletrônico confiável. Como sua rede se mostrou confiável desde os seus primórdios, suas unidades adquiriram um valor colecionável entre pequenas comunidades de criptógrafos e libertários, que procuravam minerá-las com seus próprios computadores pessoais. Em certo momento, passaram a comercializá-las entre si. O Bitcoin começou a ser monetizado. Em seguida, mais pessoas começaram a usá-lo como reserva de valor. Essa sequência se encaixa na teoria de regressão de Mises, que diz que um dinheiro começa como um bem e, depois, passa a ser usado como meio de troca. Portanto, o Bitcoin vem seguindo a trajetória esperada. Aguardemos os próximos capítulos.